aprender com exemplo da Espanha, com exemplo de Portugal e de outros povos católicos que souberam resistir. Então, professor, o senhor pode mostrar agora o livro propriamente? Ah, sim, vamos aqui. Vou mostrar o livro, vou mostrar o sumário. Aqui é a capa do livro, o americanismo e a conjuração anticristã. E, e o livro é composto por 300 e tantas páginas. Destas páginas, umas 20, se não me engano, são compostas pelo prefácio que eu escrevi. Eu escrevi um prefácio atualizando a temática do livro, relacionando a temática do livro com acontecimentos recentes, o noeísmo, a construção do terceiro templo, a relação de simbiose do sionismo internacional com o establishment anglo-americano. Mas é bom ver que as próprias suspeitas que ele levanta foram confirmadas pelo tempo. Foram confirmadas pelo tempo. Impressionante. A clarividência do Monsenhor Henri de Lacy. O que demonstra, inclusive, que o livro continua válido. Continua válido, continua atual. Aqui vamos, né? Ah, aqui também é capa, né? Aqui, o sumário, introdução. A carta do Papa Leão XIII ao cardeal Gibbons, né? O livro reproduz na íntegra a carta apostólica de Leão XIII que condena o americanismo, as razões que levaram o autor a escrever esse livro, a Aliança Israelita Universal, a Aliança Israelita Universal e as Pátrias, a Aliança Israelita Universal e o Cristianismo, capítulo 5, o auxílio que os parlamentos e a imprensa fornecem à Aliança Israelita Universal, a relação que existe entre a Aliança Israelita Universal e o americanismo, a evolução religiosa, segundo as teses dos americanistas, evolução do dogma. Dogma não evolui, minha gente. Capítulo 8. Como os americanistas tensionam buscar a expansão exterior do cristianismo. Aí vamos. Exterior isso implica sem adesão doutrinal interior. Exatamente. Você vai atrair as pessoas para uma versão desidratada do Que é catolicismo. o que está acontecendo muito hoje nos novos católicos trampistas. Isso, exatamente. O Muito cara atual. vai na missa, tal, e tem uma imagem de santo em casa, mas seguir a doutrina social da igreja não segue, não abraça. O magistério da igreja ele não segue, ele segue a sua intuição, por assim dizer. Esses novos católicos americanos quase sempre são conversões meia-boca. Fica ali e não evolui. Não? E alguns deles, desgraçadamente, são convidados a palestrar no Brasil. E são muito influentes. Meu Deus do céu, tem um aí, tô tentando lembrar o nome desse picareta. Eu digo picareta porque ele é muito famoso, mas ele falsificou abertamente a encíclica Rerum Novarum e disse que só fala de Deus poucas vezes, mas fala muito de socialismo, fala muito de trabalho. E aí eu dei um Ctrl F. É fácil verificar esse tipo de Fala declaração. centenas de vezes a palavra de Deus. Que conversa é essa? Está falsificando. Aí é fraude mesmo, não é engano, é fraude. Ele falsificou. É um que usa uma barba assim, estou tentando lembrar o nome dele. Já foi chamado para palestrar aqui no Brasil, infelizmente. Ele é conhecido pelo quê? Ele é muito ligado ao Monsenhor Viganò, e, enfim, já foi muito divulgado por esses católicos olavistas aí da vida, né? Inclusive, algumas falas dele foram legendadas em alguns canais neoconservadores aí da vida, tentando lembrar o nome do cidadão. Mas eu vi o vídeo divulgado em 2020, se não me engano. Aí, peraí, vamos verificar se é verdade isso que ele está É o falando. primeiro mandato Trump, não? O primeiro mandato do Trump. Vamos verificar. Aí eu dei o Ctrl F ali e conversa fiada. Os congressos eclesiásticos, Revolução em Marcha, anticristianismo, algumas luzes, do que fazer.
Então, com esse livro, vocês vão compreender também o papel que os serviços secretos dos Estados Unidos desempenharam no Concílio Vaticano II. Ah, a gente tem a própria carta do Zellerbach, que foi conhecida recentemente, Isso! que ele fala nessa carta, inclusive nós fizemos um vídeo mais de um mês antes da eleição de Leão XIV, sugerindo que, do mesmo modo que eles influenciaram a eleição de 2000, de João XXIII, eles poderiam muito bem, porque os Estados Unidos se fortaleceram nos últimos anos, influenciar a eleição também de Leão XIV, do mesmo modo que influenciaram de João XXIII, né? Porque quem dá o menor também concede, de certo modo, o maior. Se espera-se, né? Então, como os Estados Unidos, na verdade, cresceu, essa foi a previsão que eu fiz, de que viria um Papa americano no TED Talk. E eu falei isso com base na carta do Zellerbach, que era o embaixador em Roma na época das eleições, e ele fala na carta que eles tinham que usar toda a influência da embaixada americana em Roma para não eleger o cardeal Ottaviani, o Siri e o cardeal Batti, Isso. que eram os três conservadores. Os mais tradicionalistas eram esses três. E exatamente esses três eram mal vistos pela embaixada americana. Esse embaixador que você citou teve um papel fundamental no Concílio Vaticano II, infelizmente, no Concílio Vaticano II. Isso está muito documentado num livro que nunca foi traduzido no Brasil, tem mais de 900 páginas, e se chama American Proposition. Esse é o título, do David Meyerhoff, onde ele demonstra com documentos da CIA, do Departamento de Estado, que clérigos modernistas tiveram suas atividades subsidiadas pela CIA. Ou seja, o governo americano botou o peso da sua diplomacia, do seu serviço secreto, para favorecer os clérigos modernistas durante os debates do Concílio Vaticano II. Nós temos um documentário aqui no canal já legendado que fala sobre o clero americano na época antes do Vaticano II, que já era progressista, que é o Novo Católico Americano, se vocês quiserem assistir, né? Que demonstra que muitos padres na época, antes do Vaticano II, já nos Estados Unidos, eles já colocaram guitarras, eles já queriam contato com o povo, eles já tinham aderido, por exemplo, a essa mentalidade sindicalista, no sentido de que o padre ele é direitos humanos, é uma ONG. E daí tem lá o padre, que num vídeo ele aparece defendendo o direito dos negros, que ele disse que a paróquia dele é uma paróquia com muitos negros, dele tem que defender o direito das minorias e tal, e daí a gente coloca lá no documentário. 5 anos depois, este padre pediu para ser reduzido ao estado leigo, ele apostatou, papapá, e depois morreu de câncer na cabeça. Então, essa mentalidade já estava muito forte nos Estados Unidos, no movimento carismático, tanto que surge de lá, não é? Que vem do protestantismo e se infiltra no catolicismo, que já demonstra que a sua origem não é católico, não é possível de ser batizável. E é muito engraçado que todos os vícios que nós vemos do Vaticano II já estavam lá no clero pré-Vaticano II nos Estados Unidos. Já. E um autor tradicionalista espanhol, que alguns aqui já devem conhecer, o professor Ricardo de la Cerva, observa no seu livro sobre a crise na igreja que os clérigos norte-americanos eram os que mais se empenhavam durante o Concílio Vaticano II pela aprovação da Declaração Dignitatis Humanae, concernente à liberdade religiosa. Isso está escrito textualmente no livro do professor Ricardo de la Cerva. O livro se chama Las Puertas del Infierno, As Portas do Inferno. 900 e tantas páginas. Para quem não sabe, o professor Ricardo de la Cerva foi diretor do Gabinete de Estudos de História e do Ministério da Informação da Espanha no tempo do Franco. Um ótimo historiador. Perfeito. Então, mais alguma coisa a respeito do livro, professor? Aí vem os anexos, né? Os anexos são importantes demais, né? A introdução, né? E os anexos, né? Vocês podem notar pelos anexos que o Monsenhor de Lacy se preocupou em documentar, em comprovar tudo o que ele dizia ao longo do livro. E os anexos ocupam uma parte grande do livro, enfim, quase metade do livro, e os anexos são esclarecedores, são muito esclarecedores. O livro contém algumas notas de rodapé que eu mesmo acrescentei para facilitar o entendimento. Por quê?
Em algumas passagens do livro, o autor menciona pessoas, acontecimentos da época que são fatos pouco conhecidos aqui no Brasil. Então, eu coloquei algumas notas adicionais explicando, ó, isso que ele está mencionando se refere a tal acontecimento. Esse personagem que ele está citando era o Duque fulano de tal, líder monarquista, tal. É sempre necessário. Eu traduzi um livro do Bernard Fay, inclusive, sobre os Estados Unidos. Ah, eu sei que livro que é. Sim, Civilização Americana, né? exatamente. Ah, eu até esqueci o nome do livro agora, eu acho que é As Origens Evolucionárias da Civilização Americana. Algo assim. Está disponível, ainda compra várias unidades. É, é porque é um título muito grande, por isso eu esqueci. Só que ele narra justamente que os Estados Unidos ele sempre foi o sonho da Acádia, ou seja, da Atlântida, para da Terra Prometida, né? Dos ideias iluministas numa terra virgem e que poderiam, desde o zero, implementar até as últimas consequências as doutrinas porque na Europa eles tinham que lutar contra os católicos, contra o status quo, se eles fossem para os Estados Unidos, eles teriam uma terra virgem para fazer o parquinho de diversões deles. Isso. E eu só falo isso porque, de fato, esse mesmo autor, né, poxa, 900 notas de rodapé, algo absurdo. E você vê que. Só que ainda é necessário acrescentar notas de rodapé, e tem tantas figuras, a grande maioria, que hoje em dia, segundo a escolaridade que nós temos ao nosso alcance, que é rasteira, né? Não conhecemos. Então, de fato, a leitura desses livros mais antigos, que supunham que as pessoas tivessem uma erudição maior e um conhecimento dos fatos, Isso. se torna difícil. E é necessário andar com um dicionário na mão, com o Google, procurando, quem é essa pessoa, quem é esse fulano. Isso, senão o público não entende. Deixa escapar muita coisa. Se você não acrescentar essas notas, o público deixa escapar muita coisa. Se torna mais críptico a compreensão do livro. Exatamente. Fez muito bem. Fez muito bem de acrescentar notas. Eu fiz a mesma coisa. É necessário, sobretudo hoje em dia, é absolutamente necessário nesses livros históricos. Mas então, pessoal, agora, porque nós temos, creio que já expomos tudo do tema, não é? E já fizemos a propaganda merecida do livro, parabéns pelo trabalho, porque esses trabalhos são trabalhos de formiguinha, porque quando você conclui parece que é algo tão grandioso, e realmente é. Só que enquanto você está fazendo, você é só uma pessoa solitária que está lá, que tem uma ideia na cabeça, mas você sabe que essas obras, sobretudo as mais desconhecidas, são as mais importantes, na verdade, para refazer do zero essa concepção de política, de historiografia que nós temos no Brasil, não é? Isso. Tanto nacional quanto internacional. Isso, exatamente. Nós precisamos trabalhar, nem que seja dessa forma, com o trabalho de formiguinha, para reconstruir do zero o referencial bibliográfico e doutrinário dos católicos e, se possível, de todo o país no longo prazo. Só para dar uma alfinetada, né? Porque esse livro é 100 vezes mais importante e mais contextualizado com a nossa cultura do que qualquer livro do Roger Scruton. E, por exemplo, isso é inegável. Exatamente. E toca mais imediatamente na ferida. Sem dúvida. Espero que alcance um número de vendas superior. A esperança é a última que morre. Claro. Superior ao número de vendas do livro, do Roger Scruton, né? Que muita gente... Que basicamente é o típico neoconservador. É um negócio de boutique, antes preferir a embalagem ao conteúdo. Ou seja, a beleza importa. Sim, mas o conteúdo também. A verdade importa mais, por assim dizer. Não que um negue o outro, entretanto... E também não menosprezando, porque de fato ele teve bons frutos. Ainda assim, nós vemos que é paliativo. Isso é uma solução real. Aquilo dali é um placebo. Há uma diferença entre o remédio e o placebo. Exato, né? Entre a gambiarra Exatamente. a solução definitiva, sem dúvida alguma. Então, professor, agradeço muito pelo senhor ter vindo aqui, pela sua grata presença, e vamos encerrar este episódio, então, por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Seja convidado para... Tem tantos temas, né? Um tema, inclusive, que eu gostaria de sugerir, professor, se possível, para ano que vem, seja sobre as eleições. Sim, Porque podemos falar a respeito, devemos falar a respeito. Porque ano de eleição é ano de maldade. Ano de maldade, ano de suposto mal menor. E ano que as pessoas tudo está solto. A rataria está solta. Nossa Senhora, temos muito trabalho pela frente, sem dúvida alguma. E teremos muito aborrecimento no próximo. Cada vez mais, cada vez mais. Sem dúvida. É aí que os demônios saem da toca, né? Muito obrigado pelo convite.
Foi um prazer comparecer, dessa vez presencialmente, né? Nós já fizemos algumas gravações e à distância, essa é a nossa primeira gravação presencial, né? Agradeço pela acolhida cordial aqui no mosteiro, né? Fantástico. E convido o nosso público a adquirir essa obra que acabou de ser lançada, da maior importância para a compreensão do que hoje acontece na igreja, no Brasil e no mundo. Perfeito. Então, São Maria, Salve Maria e viva Cristo Rei! viva Cristo Rei.